Você já ouviu falar na tal melhora da morte? É aquela lenda que rola por aí nos corredores dos hospitais e no meio das famílias de pacientes em estado terminal, que antes da sua partida definitiva, o paciente ele tem uma melhora no seu quadro. Bom, sendo lenda ou não, isso também acontece com o pâncreas no diagnóstico do diabetes tipo 1. É a famosa fase de lua de mel. Geralmente, após o diagnóstico de DM1 e o início da insulinoterapia, alguns pacientes apresentam uma melhora significativa das suas glicemias, e alguns deles reduzem drasticamente a necessidade do uso de insulina. Tem gente que relata que fica algum tempo sem usar nada de insulina. E é justamente nessa fase que os familiares ou até mesmo o paciente acreditam em duas coisas. A primeira é que o médico errou o diagnóstico, e a segunda é que ele foi curado. Fazendo uma ressalva, eu acredito num Deus que faz milagre que pode sim curar uma pessoa. Só que a gente tem que tomar cuidado para não usar a nossa fé como justificativa de uma negligência. No episódio anterior, eu expliquei que no diabetes tipo 1, o pâncreas começa a ser atacado e as células betas começam a ser destruídas. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Assim que tem o diagnóstico, ainda existem algumas células betas trabalhando. E quando se inicia a insulinoterapia, o pâncreas finalmente consegue descansar. É como se ele respirasse pela última vez. Durante esse descanso, algumas células betas conseguem voltar a produzir um pouco de insulina. Essa melhora temporária é o que a gente chama de fase de lua de mel. Mas atenção, isso não significa que o diabetes foi curado, muito menos que o diagnóstico está errado. O sistema imunológico continua atacando essas células, só que por um período elas ainda conseguem funcionar. E quanto tempo dura essa fase, Larissa? Não existe uma resposta única. Algumas pessoas duram poucas semanas, outras alguns meses, e existem casos que pode durar mais de ano. Mas e como o médico sabe se ainda existe produção de insulina ou não? Lembra do que eu falei no episódio anterior? O exame chamado peptídeo C. O resultado desse exame é analisado junto com o quadro clínico para avaliar se ainda existe produção significativa de insulina ou não. Algumas literaturas utilizam o valor de 0,6 como referência. Se o resultado for acima de 0,6, quer dizer que ainda existe uma produção e que pode sim ser considerado que está em lua de mel. Se o valor for abaixo de 0,6, aí a pessoa não estaria mais em lua de mel. Agora eu volto a frisar novamente. Esta fase pode ser muito perigosa, porque muitas famílias começam a pensar: meu filho está melhor, parece que o diabetes desapareceu. E isso é um grande erro. O diabetes não desapareceu, o ataque continua acontecendo. E quando a lua de mel termina, o pâncreas deixa de produzir aquela pequena quantidade de insulina que ainda restava. E se a família tiver relaxado no monitoramento ou deixou de seguir corretamente o tratamento, a glicemia pode subir muito rapidamente. E é justamente nesse momento que algumas crianças acabam tendo o segundo episódio de cetoacidose diabética. Por isso, que mesmo durante essa fase, nunca deixe de monitorar a glicemia e nunca altere ou suspende a insulina sem orientação da sua equipe médica. Afinal, eu tenho certeza que você não quer expor o seu filho a uma das complicações mais graves do diabetes tipo 1. E é justamente sobre a cetoacidose diabética que nós vamos falar no próximo episódio do Diabetes Sem Complicação.